calvície é um problema que deixa muitas pessoas com a autoestima baixa. Mas hoje em dia existe no mercado dermatológico vários procedimentos que podem solucionar a falta dos fios. Um deles pode ser feito sem dor ou cicatrizes e já está disponível em João Pinheiro. Transplante capilar, pela técnica FUI, ele é realizado fio a fio. Então, é uma técnica nova, que não deixa cicatriz aí, e o pós-operatório é bem mais tranquilo, os resultados são melhores, Então, é uma técnica que está tendo muita credibilidade e o pessoal está gostando muito dos resultados. E como é que funciona? Então, é o seguinte, normalmente a gente retira, da própria pessoa, da área doadora, escolhe uma área doadora, normalmente na nuca, que é uma região que não sofre com a ação dos hormônios aí, da genética. Então, a gente retira fio a fio daquela região para transplantar para normalmente nas entradas ou no vértex, que é essa região da coroa aqui, que são as regiões mais procuradas, é onde mais acomete aí a alopecia androgenética. O fio tem que ser da própria pessoa ou ela pode receber doação de outra pessoa? Normalmente, a gente faz o transplante da própria pessoa. Então, retira da área doadora e coloca na área receptora, mas da própria pessoa para não haver os problemas com rejeição, até para o sucesso do transplante capilar. E qual a melhor idade para fazer esse tratamento? Existe aí uma melhor idade? Na verdade, a melhor idade é a idade que te incomoda, Então, um paciente aí que tem uma calvície aos 29 anos, 25 anos, igual tem muitos pacientes que têm procurado, aquela calvície incomoda muito mais do que, às vezes, um paciente de 50 anos. Porque no grupo de amigos dele, por exemplo, às vezes é só ele que é calvo, O de 25, 29, 30. Então, de 50 já, normalmente já tem mais. Já está acostumado, Entre aspas. Mas não existe uma idade ideal. O que existe é o seguinte, o paciente que faz o transplante capilar com a idade menor, por volta de 20, 30 anos, a gente não sabe até quando que vai aquela calvície ali. Então, a gente transplanta uma área, vamos supor a entrada, que é a área que ele provavelmente vai estar mais ralinho, mas a genética não tem como parar. Então, se ele tiver que ser calvo, ele vai continuar perdendo os cabelos. A queda vai continuar, não o que foi implantado. O que foi implantado não vai cair, Mas pode acontecer dele perder os cabelos de trás, por exemplo. Então, ele provavelmente vai passar por novos transplantes mais na frente, entendeu? E o paciente, por exemplo, 50 anos, normalmente já está com aquele... Já está estabilizada a calvície. Então, a gente sabe, provavelmente vai ser uma sessão que ele vai fazer, Ele não vai fazer mais sessões. Quando não dá certo... Fez e não deu certo, tem como corrigir? Dá para fazer de novo? Sim, normalmente o não dar certo depende muito, assim, é bem subjetivo, Então, existem aí alguns pacientes, por exemplo, que estão procurando Turquia, que todo mundo está falando, então está indo pacientes em massa fazendo a Turquia, por exemplo. Então, o que a gente vê de paciente que às vezes não dá certo, o quê? A linha de implantação não fica legal, entendeu? Porque eles acabam fazendo quase todos iguais. Então, acaba, por exemplo, o homem tem uma entrada maior do que a mulher. Então, se a gente colocar todo mundo retinho, o homem vai ficar mais feminino. Então, tem esse tipo de problema. Ou a própria rejeição mesmo do couro cabeludo, Mas tem como tratar e tudo. É um procedimento doloroso? Relativamente não, entendeu? Existe anestesia local, que a gente dá na hora. Paciente que é muito nervoso e tudo, às vezes uma sedação leve, mas não é doloroso não. Hoje a técnica FUI, uma das vantagens dela é essa, que a gente consegue retirar o fio a fio e aí não sente tanta dor no pós. Antes retirava uma linha de cabelo atrás, então ficava uma cicatriz grande atrás. E aquilo ali ficava muito doloroso, Porque ficava repuxando e tudo. Hoje a FUI não, você retira de vários locais, Então o paciente não sente tanta dor no pós. A senhora disse que o cabelo do implante não cai mais. Implantou para sempre? O cabelo do implante, ele pega as mesmas características do local onde eu tirei. Então, por exemplo, o paciente, essa região, da nuca, que é a região que não sofre a ação do DHT, que é o hormônio, que leva, quando ele está muito elevado, acontece a queda aí dos cabelos na genética.
ele normalmente vai manter aquelas características. Então, como ele não sofre tanta ação do hormônio, ele não vai cair, igual as outras regiões, entendeu? Então, normalmente ele não cai, ele fica ali. E ele cresce normalmente? Cresce normalmente. Então, fez o implante hoje, por exemplo, daqui umas 4 semanas, 5, vai começar a cair aquele fio que eu implantei, mas a raiz permanece. Então, depois vem o novo ciclo de crescimento daquele cabelo novo, né, daquela bainha nova que está lá implantada, e aí ele vai permanecer crescendo, que vai ser o que vai ficar permanente, entendeu? Então, ele não vai cair. O transplante é feito apenas no couro cabeludo e só o cabelo da cabeça pode ser o doador? Não, a gente pode retirar de qualquer área que tenha pelo, né? Inclusive calvície em graus muito elevados, né? Que às vezes não tem fio para retirar do couro cabeludo. Depende, a gente vai avaliar a área, qualquer área do corpo pode ser retirado, né? Então tórax, né? As costas, até braço, perna, mas sempre lembrando que o pelo, por isso que a gente tem que avaliar o local. O pelo vai permanecer com as características daquele local, entendeu? Então esse é o ponto mais importante, né? Por isso é preciso fazer avaliação presencial, né? Para avaliar onde que vai poder ter essa área doadora e como vai ser o resultado. Outras partes que podem receber o transplante? Sim, a sobrancelha, cílios, barba, né? E mesma coisa, barba é muito procurado, sobrancelha também, né? Porque hoje o pessoal faz muita tatuagem. Então, a sobrancelha fica bem legal. Só lembrando isso, a gente vai retirar, por exemplo, do couro cabeludo, ele vai manter aquele crescimento ali. Então, vai ter que aparar mais vezes, né? Ela vai crescer mais rápido, entendeu? Mas, fora isso, ela não vai cair. Então, é um procedimento bem bacana, né? Fica natural, porque aí sobrancelha mesmo, a gente faz um pouquinho mais grossa para a pessoa fazer o desenho depois que ela quiser, entendeu? Então, é bem bacana. A barba também fica um resultado super natural e permanente. A doutora Sabrina já faz esse procedimento em João Pierre? Já estamos fazendo, inclusive agora em abril, no dia 26, né? Do dia 26 ao dia 30, e a gente tem vários pacientes marcados já para fazer. Como funciona né? Os pacientes vêm, fazem avaliação, a gente pede os exames necessários e aí agenda o dia da cirurgia. Vem uma equipe de São Paulo que já especializada nesse tipo de cirurgia, então para me auxiliar isso. Então é uma cirurgia demorada, a gente como retira de fio a fio, então assim, no mínimo de implante normalmente são 1.000 folículos. Né, unidades foliculares, até 5.000 unidades foliculares. Então, são muitos para retirar de um a um e depois colocar. Então, essa equipe vem para tratar aqueles fios ali que eu estou retirando, já coloca em ordem, a ordem que eu vou tá utilizando, ver qual é viável, qual que não é, entendeu? E aí, para auxiliar nessa parte. E para a gente poder otimizar o tempo também, né? A senhora diria que o custo-benefício vale a pena? Acho que sim, vale muito a pena. Né? Então, acho que o mais importante é o paciente se sentir bem, né? Depois, acho que cabelo é uma coisa muito, né? Mexe muito com o emocional, mexe muito com, né? Com a aparência e tudo. Então, o paciente se sentindo bem é o que importa, né? Então, eu acho que compensa.